Doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. O programa mais icônico da televisão brasileira, o nosso Sem Censura, tá de volta. Ai, que alegria! Olá, boa tarde, meio-dia e 1 minuto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje você vai ver que em Vitória da Conquista muita gente já se prepara para as seleções de concursos públicos previstos para 2024 e, claro, garantir a tão sonhada estabilidade financeira. Este é um dos destaques de hoje do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Produtores de Barra do Choça colhem bons frutos após investir em técnicas inovadoras no cultivo do morango. Há 8 meses, Farley substituiu o sistema de cultivo dos morangos, que saiu do solo para o modelo de cultivo semi-hidropônico, com os morangos suspensos. Governo federal sanciona lei que visa proteger mulheres de assédios em shows, bares e boates. Antes da lei, uma das principais dúvidas das mulheres que sofriam violações nestes ambientes era sobre quem tinha a responsabilidade de ajudá-las. Agora, não há mais espaço para questionamentos. O estabelecimento tem a obrigação de atuar na proteção dessas mulheres. Veja ainda a última reportagem da série especial sobre o Carnaval, que destaca a importância das marchinhas, frevos, trios e micaretas para a realização da festa. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, pelo número 7734248766. Ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é sexta-feira, 9 de fevereiro. O UESB Notícias, primeira edição, está começando. Conhecida pelo sucesso no cultivo do café, a cidade de Barra do Choça, a aproximadamente 30 quilômetros de Vitória da Conquista, tem se destacado também pelas técnicas inovadoras no cultivo do morango. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Conhecida pela produção cafeeira, Barra do Choça vem demonstrando seu potencial para novas possibilidades produtivas. O aroma e a cor são diferentes do café, mas é tão saboroso quanto. É dele mesmo que estou falando, do morango. Farley é um dos produtores da fruta no município. Nós iniciamos a produção juntamente com mais 50 produtores, um projeto advindo da empresa Peterfruit, que
tentou implantar, na verdade implantou o morango no nosso município, e depois de 2 anos, muitos produtores saíram do projeto, um deles fui eu, e a gente começou a produzir de forma independente. Produtor independente há 5 anos, hoje Farley e os outros produtores da região contam com o suporte técnico da gestão municipal e do SEBRAE para potencialização do cultivo. Em suas 2 estufas, ele já conta com mais de 4.000 plantas e uma produção semanal de até 80 quilos de morangos, que é comercializada em quitandas de Barra do Choça e de Vitória da Conquista. Foi uma iniciativa também da Prefeitura Municipal de Barra do Choça, porque nós éramos um município de monocultura, somente o café, e a gestão pública ela entendeu que nós precisávamos mudar, né, para outras culturas, e veio introduzir o morango. Hoje a gente conta aí com mais de 20 produtores que têm um apoio da Prefeitura, que faz essa parte de doação de mudas, e também uma parceria com o SEBRAE, onde eles têm toda uma assistência técnica. Então, assim, a cultura do morango está em expansão no nosso município, que gera emprego, gera renda e, consequentemente, gera uma qualidade de vida bem melhor para o produtor. Há 8 meses, Farley substituiu o sistema de cultivo dos morangos, que saiu do solo para o modelo de cultivo semi-hidropônico, com os morangos suspensos. Esse sistema pioneiro na região traz inúmeros benefícios, como o menor uso de água, a alta produtividade, a diminuição do uso de agrotóxicos em cerca de 90% e a melhora na qualidade do fruto. E olha, o morango é doce, viu? O morango suspenso, ele é feito basicamente com o uso de substrato. Aqui a gente utiliza o substrato de fibra de coco e casca de arroz carbonizado. A diferença do solo é justamente isso. A gente utiliza um material aqui de substrato, onde a planta não tem contato nenhum com o solo. Ele é feito nessas bancadas, né, suspensas de aproximadamente 80 centímetros, e toda a parte de irrigação, né, de nutrição é feita através da irrigação. Ele também é protegido, você pode ver que não tem o acesso diretamente com a chuva, né? Isso facilita muito, porque o morango é inimigo da chuva, embora o morango goste dessa temperatura mais amena, mas o morango é uma planta que não gosta de chuva. O fruto e a planta também, por conta de uma série de doenças que vêm quando a planta tem um excesso de umidade. A produção sofreu um impacto negativo com as altas temperaturas dos últimos meses, mas se recuperou com as chuvas do começo do ano. O morango, ele tem uma peculiaridade, porque a temperatura acima de 28 graus, ele estanca a produção, ele deixa de florar. E ultimamente, esses últimos 3 meses, a gente sofreu bastante. Por quê? Porque a temperatura estava dando acima dos 32 graus. Então, o morango, ele diminuiu bastante a produção. Para você ter uma ideia, quem estava produzindo, em média, 350 caixas por semana, hoje a gente caiu para 80 quilos. Então, assim, a gente tentava driblar isso, porque o morango são uma série de fatores que contribuem para que a planta ela produza não só quantidade, mas qualidade. Não adianta você ter um manejo adequado, você ter uma parte nutricional bem feita, se você não tiver um dos principais fatores, que é a parte do clima. Então a gente teve essa dificuldade, sofremos, mas graças a Deus com a chuva a temperatura mudou e o morango está voltando a produzir novamente. A expansão do cultivo de morangos já está nos planos de Farley. O projeto nosso aqui é para 10 estufas, a gente está iniciando, temos 2, mês que vem a gente vai fazer mais 2 e consequentemente mais 6 estufas para a gente poder produzir um morango com uma quantidade maior, uma qualidade melhor e assim poder gerar renda e emprego no nosso município. A gente muda de assunto para falar sobre as oportunidades de concursos públicos previstos para 2024 e que tem movimentado a verdadeira corrida em busca pela tão sonhada estabilidade financeira. Em Vitória da Conquista, muita gente já se prepara para concorrer a uma vaga. Confira. 10 anos depois de conquistar o sonhado diploma na Faculdade de Relações Públicas, a Leilane virou concurseira. A estabilidade e a segurança na carreira são os principais motivos que a trouxeram para esta nova fase da vida. Hoje a gente ainda tem o concurso público como uma área segura, como uma área que vai dar um norte para a gente. Segundo que, apesar de ter trabalhado em algumas coisas na minha área de faculdade, mas também aqui em Conquista, essa área é um pouco mais fechada. E por eu morar aqui em Conquista, né,
estou buscando aí novos rumos, novas coisas, e essa área de concurseiro, trabalhando nessa área, realmente também me chamou a atenção para estar investindo mais aí, buscando mais aprendizado. Mas entre o sonho e uma vaga, existem centenas, às vezes milhares de candidatos. Uma multidão em busca do mesmo objetivo. E aí, vence esse jogo quem se prepara melhor. Neste cursinho, os alunos são todos candidatos a uma vaga na Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Vamos fazer um teste? O que mais derruba candidato em concurso público? Os conhecimentos gerais é o que mais derruba. Português está em toda a prova, então o candidato tem que saber. Informática tem sido cada vez mais presente, até por conta da tecnologia. E matemática, não adianta, infelizmente, eu tenho o costume de falar, porque o pessoal tem uma dificuldade muito grande com matemática, então, infelizmente, matemática você vai encontrar na prova, e por ter uma dificuldade maior, é um diferencial que eu realmente tenho o costume de dar ênfase. O professor Ian é especialista em raciocínio lógico matemático. Quer dizer, resolver problemas é com ele mesmo. Já a professora Lorenza sabe tudo de língua portuguesa. Outra disciplina que costuma tirar o sono dos concurseiros. O que nós fazemos aqui é auxiliar nesse processo de orientação que vem aí designado pelas bancas. Então, o nosso grau de compromisso e de responsabilidade, de estudo, né, que fazemos para preparar as aulas, já auxilia, já é grande parte para quem está chegando e quer partilhar desse sonho, né, que é conseguir aí a vaga para a qual está destinado a estudar. Não existe truque. Para passar numa disputa tão apertada como essa, tem mesmo é que estudar muito, no cursinho e em casa. Mas vale prestar atenção em algumas dicas que podem aumentar as suas chances no concurso público. Leia o edital. O edital é a regra do concurso. Então, você tem o costume de perceber muita brecha, muitas oportunidades dentro da leitura do edital. Então, por exemplo, no edital da UESB, são ofertados cargos tanto para nível médio quanto para nível superior. Então, quando eu falo isso para o aluno, ele acha que a prova vai ser obrigatoriamente em um único turno e pode não acontecer. No caso da UESB, vai ter uma parte pela manhã, que é nível médio, e o candidato com nível superior pode concorrer a nível médio, e no período da tarde ele pode concorrer. Então, nessa leitura do edital, ele percebe uma chance dupla de aprovação. Então, leitura do edital é a primeira parte para a sua aprovação. Ah, e lembre-se de controlar a ansiedade e o nervosismo. Afinal, o próximo concurso pode estar mais perto do que você pensa. Se eu passar, ótimo. Depois já vem o próximo e assim a gente vai crescendo na carreira. Se eu não passar, também está ótimo. Eu aproveitei esse conhecimento aqui para outros concursos também. Ganha experiência. Ganha experiência e conhecimento. Conhecimento nunca é demais, né? Vamos agora para um breve intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco, você confere a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e região. E ainda na edição de hoje, a última reportagem da nossa série especial sobre o Carnaval. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Disse que não. Calma. Zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente.
combater a corrupção, é defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, guardião da cidadania. O WESB Notícias, primeira edição, está de volta. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conferir a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje, em Vitória da Conquista, o dia será de chuva. A temperatura oscila entre a mínima de 22 graus e a máxima de 28. Amanhã, o dia será nublado, com possibilidade de chuva leve. Os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima de 25. No domingo, o tempo é parcialmente ensolarado. Os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima de 26. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o tempo será chuvoso. Os termômetros variam entre 22 e 28 graus. Em Itapetinga, a chuva predomina na maior parte do dia e da noite. As temperaturas variam com a mínima de 22 graus e a máxima de 27. Em Planalto, o dia é nublado com chuva leve. As temperaturas oscilam entre a mínima de 19 e a máxima de 23 graus. O Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista alerta os foliões que irão brincar o carnaval na região. O foco das ações tenta coibir acidentes como afogamentos, principalmente nas cidades de Anagé e Cândido Sales. A repórter Cristiane Santana traz mais informações. Pois é, carnaval chegando e muita gente aproveita para viajar para o litoral. Existem aqueles que gostam de curtir a folia na capital, mas também existem pessoas que gostam de curtir a festa aqui nas cidades da região, como Anagé, Rio de Contas, Cândido Sales. Mas tão importante quanto traçar o roteiro da sua viagem, saber como é que você vai curtir a festa, é você seguir dicas importantes para que você possa brincar o carnaval com responsabilidade e segurança. Inclusive, o 7º Grupamento de Bombeiros Militares, aqui da região de Vitória da Conquista, tem algumas dicas importantes, está atento a algumas questões e nós vamos conversar agora com o aspirante Nascimento, que vai falar com a gente a respeito desse assunto. Aspirante, muito obrigada por aceitar falar com a gente da TV e da Rádio WESB. Quais são as ocorrências que vocês mais observam no Carnaval aqui na região? Geralmente o tipo de ocorrência que mais se destaca nesse período realmente é o relacionado ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Pegando números da última operação Carnaval atendida pelo batalhão, esse tipo de ocorrência correspondeu a pouco mais de 1/3 do que foi atendido. E é interessante, né, prestar atenção ao consumo excessivo de bebida alcoólica, evitar, já que acaba trazendo riscos decorrentes dos efeitos do álcool. Inclusive, não só pela questão da responsabilidade, né? De não pegar a estrada, muita gente aproveita para poder viajar, saber que a lei seca aí, ela é uma coisa que tem que imperar e também pela questão da segurança. Sim, com certeza. A questão do consumo de bebida alcoólica, como você bem falou, tem a questão bebida e direção, né, que não combina, então já é uma recomendação aí para passar o carnaval mais seguro, não misturar bebida e direção. E também a gente sabe que na região
temos alguns locais que tem local de banho, como o Anagé, como o Cândido Salles, e também é uma combinação perigosa, bebida alcoólica e o meio aquático. Acaba se tornando um risco mais acentuado. Era sobre isso mesmo que a gente ia falar, justamente sobre essa região, por exemplo, Anagé, ali a região da barragem, é um destino preferido de muita gente aqui do local. É importante que quem for brincar o carnaval nessa região, ou for curtir aí o feriado, evitar o consumo de bebida alcoólica caso for usar esses locais para banho. Sim, não só evitar o consumo de bebida alcoólica, a gente recomenda também, para quem não for beber, se hidratar bastante, ter uma alimentação leve. E, de forma geral, quando for num local desse que é de banho, preste atenção à sinalização, né, se houver. Em alguns locais de banho tem sinalização de um limite até onde o banhista ele pode chegar, respeitar esse limite, porque a gente sabe que tem risco. Se não houver demarcação, a gente recomenda que mantenha a altura da água até aproximadamente a cintura. Isso vai diminuir bastante o risco de afogamento. E, além disso, evitar algum tipo de brincadeira, né, que algumas pessoas fazem, de, por exemplo, pular de cabeça, porque abaixo da água pode ter algum objeto, pedra, que pode provocar algum tipo de lesão, um acidente grave, e o banhista ele não tem visibilidade e pode acabar se acidentando. E não só aquelas brincadeiras, essas brincadeiras como o senhor acabou de citar, mas também muita gente acaba ali se empolgando, começa empurrando algumas pessoas na água, as pessoas não podem nadar, de repente pode provocar até um acidente. Sim, com certeza. Então é importante estar atento a esse tipo de questão, de brincadeira, de salto em ambiente aquático. E isso também tem muita relação com o que a gente falou do consumo de bebida alcoólica, que isso acaba incentivando um pouco, né, esse tipo de atitude, sem um pouco de percepção de risco ali no local. As crianças também merecem uma atenção toda especial durante essa época. Sim, com certeza. Não só na questão do ambiente aquático, né, a gente sabe que criança acaba sendo um grupo de risco um pouco mais vulnerável nesse tipo de acidente, mas também nos locais que tem festa de forma geral. A gente recomenda que as famílias que forem levar as crianças, a gente sabe principalmente a região de Rio de Contas, né, que é um ambiente muito familiar, as pessoas costumam ir em família. Quem leva a criança devidamente identificada, com a pulseira ou com um crachá, contendo a identificação do responsável e um telefone de contato, para caso essa criança se perca, facilite, né, a localização dela. Aspirante, uma coisa também que é importante ressaltar para quem está acompanhando agora a entrevista é que as pessoas sigam as orientações do Corpo de Bombeiros, que vai estar nesse local, com certeza orientando as pessoas com relação às áreas de risco, de banho, e também essa orientação quanto ao não consumo de bebida alcoólica ali pelos banhistas. Sim, sim. Então, assim, de forma geral, recomendações que a gente daria, né, para passar um carnaval mais seguro. A gente sabe que o carnaval da região ele é bem descentralizado, então quem for pegar a estrada, dirigir com atenção redobrada. A gente sabe que nessa época as estradas elas ficam um pouco mais movimentadas. Revisar o carro antes de viajar, de pegar a estrada, para fazer esse trajeto de forma mais segura. Em relação ao consumo de bebida alcoólica, é muito importante frisar, né, evitar consumir em excesso. Se beber, não dirigir. Se beber, ter o cuidado redobrado com brincadeiras, com qualquer atitude que possa levar a um risco desnecessário. Em relação às crianças, também é importante frisar mais uma vez, ter cuidado no ambiente aquático, tentar identificar as crianças com pulseiras, com crachás. Caso o folião esteja no lugar, né, a pessoa se sinta mal, sinaliza para alguém que está do lado, né? Se sentir algum tipo de tontura ou sensação de desmaio, tenta se agachar, proteger a cabeça para caso desmaie ou tenha algum tipo de mal súbito, não caia com a cabeça diretamente no solo. Além disso, reforçando a questão de respeitar a sinalização no ambiente aquático, né? Não ultrapassar as sinalizações que indiquem algum tipo de perigo e evitar saltos, mergulhos de cabeça e outras atitudes necessárias que levem a risco ao banhista. Aspirante, muito obrigada por suas informações aqui para a TV e Rádio ESB. Tá aí, dicas importantes para você que vai curtir a festa, curtir com responsabilidade e segurança, é algo que a gente ressalta. Voltamos ao estúdio. Vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, você acompanha a última matéria da nossa série especial sobre a história do Carnaval. Hoje dando destaque para as marchinhas, frevos, trios e micaretas, elementos importantes dessa grande folia. O intervalo é rápido, a gente volta já. Tem mãe que trabalha em casa. Tem mãe que trabalha na empresa.
Tem mãe que trabalha pelas ruas nas cidades. Tem mãe que é professora. E tem mãe que é aluna. O leite materno traz benefícios para a criança, a mulher, a família e a sociedade. Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Estamos de volta com UESB Notícias, primeira edição. Uma lei sancionada pelo presidente Lula criou o protocolo Não é Não, com o intuito de proteger mulheres de assédios em shows, bares e boates. Acompanhe. Sancionada em dezembro de 2023, a Lei 14.786 cria o protocolo Não é Não, para proteger mulheres em espaços de lazer, como bares, boates e shows. O protocolo recomenda que os estabelecimentos adotem estratégias próprias de atendimento às mulheres que se sentirem vulneráveis, a fim de evitar o agravamento das situações. A delegada da DEAN explica como as dinâmicas vão funcionar na prática. A lei do Não é Não traz os deveres do estabelecimento comercial. Qual é o dever? Primeiro, ter um membro da equipe qualificado para atender o protocolo. Ela deve fixar em locais visíveis como a mulher deve acionar esse protocolo. E também os números de telefone da Central da Polícia Militar, que é o 190, e da Central de Atendimento à Mulher, que é 180. A lei considera dois tipos de violação, o constrangimento e a violência. É importante mencionar o conceito de constrangimento. A lei traz o constrangimento como qualquer insistência sofrida pela mulher em que ela não autoriza mais a interação com o agressor, e sendo que esse constrangimento pode ser de forma física ou verbal. Ou seja, a partir do momento que a mulher afirma que não mais quer manter uma interação com um homem, e a insistência dele pode ser interpretada por essa mulher como constrangimento. E é um direito dela se dizer constrangida com aquela situação. E também traz o conceito de violência. Seria o uso da força em que causa lesão. Toda vez que tiver uma situação de violência, tem por obrigação o estabelecimento preservar o local em que tenha vestígios daquela violência, acionar a polícia e cuidar, proteger essa mulher. Antes da lei, uma das principais dúvidas das mulheres que sofriam violações nestes ambientes era sobre quem tinha a responsabilidade de ajudá-las. Agora, não há mais espaço para questionamentos. O estabelecimento tem a obrigação de atuar na proteção dessas mulheres. Os principais pontos que a gente enxerga e que ele é extremamente importante e válido para nós é perceber que ele é um protocolo que trata, de medidas protetivas para as mulheres que estão em espaços sociais de lazer, para que essas formas de violência, seja de constrangimento, violência física ou até mesmo tentativa de violência sexual, sejam cessadas. Então, é um protocolo que visa, de fato, trazer uma segurança para esta mulher no momento que ela está em seu ambiente de lazer. A lei passa a vigorar em 180 dias após a sanção presidencial, mas alguns estabelecimentos de Vitória da Conquista já adotaram medidas, como a colagem de cartazes de alerta nos ambientes e treinamento de funcionários. A estratégia maior começou pela administração da Vila do Bosque e já foi abraçada por todos os estabelecimentos,
cada responsável, cada estabelecimento, foi abraçada a situação, após alguma situação que ocorreu mais anonimamente, porém toda a equipe está totalmente preparada para fazer esse acompanhamento, seguranças preparados, tanto a equipe de atendimento, já para não ocorrer mais essa situação. Em algumas partes dos banheiros, principalmente banheiro feminino, tem o número de telefone do segurança, que ele também está postos para receber essa ligação, ou então uma mensagem no WhatsApp. Não precisa se identificar totalmente, pode falar só algumas características que a pessoa vai até lá disfarçadamente para tentar ajudar de qualquer forma. A gerente detalha um episódio recente em que uma mulher foi assediada e buscou ajuda do estabelecimento. Ocorreu um fato de uma moça que ela se sentiu um pouco vulnerável após tomar alguma bebida, algum drink. Ela se sentiu um pouco assediada por algumas situações de alguns rapazes na mesa. Ela logo em seguida já avisou um dos garçons de algum estabelecimento e nisso o garçom já tomou a medida possível para deixar ela mais tranquila. E com a chegada do carnaval, é sempre bom lembrar que não é não. É importante a gente pensar que carnaval é uma festa linda, é uma festa inclusive extremamente cultural e que caracteriza a alegria do povo brasileiro, mas é preciso a gente ir para a rua, enquanto folião, enquanto foliã, entender que o nosso direito de dispor sobre o corpo do outro ainda existe. Então vamos cuidar de nós mesmos, se a gente quiser ficar com alguém, dar um beijo, um abraço, seja o que for, faça uma abordagem respeitosa, chegue até essa pessoa, se ela disser não, pare aí. Não pratique uma conduta inadequada, que no futuro, e ainda naquele mesmo momento, pode gerar para você um transtorno muito maior. Um processo penal que vai se arrastar durante um período de tempo e que vai macular toda a sua honra, né? Então, fiquem, divirtam-se, respeitem uns aos outros e lembre-se sempre, não é não. Tá, e uma importante iniciativa do governo federal. É sempre importante lembrar que depois do não, tudo é assédio. Nada justifica importunar e até mesmo, em muitos casos, agir com violência, seja verbal ou física, após a negação de uma aproximação em qualquer ambiente. Fica aí o recado para os homens durante esse carnaval e em qualquer época do ano. Não é não. Durante toda a semana, você acompanhou aqui no ESB Notícias uma série de reportagens sobre a história do carnaval nos diversos cantos do Brasil. Para encerrar esse nosso passeio pelos ritmos e manifestações que enriquecem essa folia, hoje o repórter Luiz Salviato dá destaque para as marchinhas, frevos, trios e micaretas, elementos importantes da festa. Essa é do tempo em que o folião sassaricava nos bloquinhos de carnaval. A viúva, o brotinho e a madame. O velho na porta da Colombo é um assombro, sassaricando. Já esta outra foi o maior sucesso em fevereiro de 1941. E a gente canta até hoje. Em Vitória da Conquista, o legado das antigas marchinhas de carnaval segue forte, ao som de bandas como Seca Gás. Que eu toquei, a primeira marchinha que eu toquei foi Jardineira, no Clube Social Conquista, na época de 1977, 78. E é uma música que até hoje as pessoas pedem e saem dançando, né? É uma música que até hoje só não ganhou, porque surgiu outros, Cachaça, Jardineira, que é o que a gente está falando, e Mamãe Eu Quero, Me Dá um Dinheiro Aí, né? Tudo isso hoje é sucesso, nunca que acaba. Uma tradição que começou lá no finalzinho do século XIX, com a música Abre Alas, escrita por Chiquinha Gonzaga para embalar os foliões do bloco Rosa de Ouro, que saía todo o carnaval pelas ruas da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ai que é de prata, vem cá mulata que me faz chorar. Com o tempo o bloquinho foi crescendo e a multidão aumentando, até que 50 anos depois da primeira marchinha, o som da festa foi amplificado por um caminhão sonoro. Era a famosa Fubica dos amigos Dodô e Osmar, que entrava de vez para a história do nosso carnaval. Em 1950, Dodô e Osmar, isso é fato conhecido e divulgado por muito tempo, colocaram, segundo dizem, um caminhãozinho velho que eles tinham, os instrumentos de som e etc, e saíram andando pela rua e tocando. Em 51 eles agregam mais
digamos assim, um músico ou um carnavalesco a essa história e organiza em cima desses mesmos carros, não é, todos os instrumentos com amplificação através de alto-falante, etc. E escrito na lateral, trio elétrico. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? E aí tem uma importância que vale destacar, que é o papel de Moraes Moreira, né? Subindo no trio elétrico e ressignificando essas coisas todas com a música de axé. Moraes Moreira chamou e o povo atendeu ao pedido. E era tanta gente nas ruas de Salvador que ficou difícil competir. Foi nesse contexto que cidades como Feira de Santana preferiram mudar a data do seu carnaval. Nascia assim a micareta. O surgimento da micareta, que começou chamada micareme, ela vem mais ou menos aí nessa vibe de fazer o carnaval ou fazer uma espécie de carnaval fora de época, onde algumas cidades faziam esta festa fora dos carnavais, no período posterior ao carnaval. Então, na Bahia, a que mais tempo durou foi a micareta de Feira de Santana. Mas, por exemplo, em 64, quando eu cheguei em Lençóis, eu ainda assisti a última micareme de Lençóis, que saía cordões e batucadas na rua e tinha festa no clube social, com todas essas características carnavalescas que nós já falamos aqui. Aqui em Vitória da Conquista, em 1988, quando Murilo assumiu o governo do município de Vitória da Conquista, ele quis transformar o carnaval em micareta para evitar essa concorrência com bandas e trios e etc. com o Carnaval de Salvador, que transformava essas festas em muito cara e uma espécie de sombra da festa lá. Então nós chegamos a fazer uma festa com 18 horas de música na rua, né? E essas características todas que nós temos no carnaval atual. E esse carnaval de conquista, que coincide com a chegada da televisão à conquista, ele projetou muito a cidade no país inteiro e atraía pessoas de todo o país, né? Quem viveu aquela época de ouro das micaretas em Conquista, certamente vai lembrar de algum momento marcante atrás do trio elétrico. Na micareta de Conquista eu era baixista da banda Central do Samba e eu tinha 15 anos de idade quando eu subi a primeira vez para tocar. Rapaz, eu vou te falar, foi assim, um amor à primeira vista. Eu tava mais nervoso do que no meu casamento. Uma magia que hipnotiza multidões e faz balançar o chão da praça. É assim sempre que chega o mês de fevereiro. A partir de hoje, a TV UESB vai abrir espaço para a transmissão ao vivo do Carnaval de Salvador, pela TVE Bahia. Serão mais de 70 horas de transmissão ao vivo, com todos os detalhes da festa. O jornalismo da TV UESB vai fazer uma pausa e voltamos a nos encontrar na próxima semana. O UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 7734248766. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente carnaval para você, um abraço, se cuida e até mais. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento.